A Bíblia é inspirada por Deus? A Bíblia, ela é composta de livros, de escritos, de cartas, que foram escritas a posteriori de uma pretensa experiência com Deus, onde Deus teria falado algumas coisas a alguns homens e mulheres, patriarcas, profetas do passado. Não necessariamente ela é um livro psicográfico, né? Onde um intermediário, um médium, tomado por um espírito em transe, escreveria algumas coisas. As escrituras, chamadas escrituras sagradas, elas não são necessariamente, num sentido humano de dizer, fatos, verdades. E a gente não pode ter um fideísmo a tudo que se diz como escritura sagrada. Porque quem foi ou quais foram as pessoas que tinham autoridade e competência para dizer, para supor que tal escritura é divina, é sagrada, é inspirada por Deus, né? Jesus, ao ser confrontado pelos escribas e fariseus, ele exortou-os dizendo que eles consultavam as escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. Mas eles não queriam ir ao próprio Cristo para ter vida eterna, porque as escrituras que eles perscrutavam, que eles analisavam, elas se referiam a Cristo. E eles nunca poderiam entender ou alcançar isto. De forma que não é análise escriturística de uma forma racional, de uma forma como um cientista faz, para descobrir ali mistérios, tesouros, conhecimento oculto, apenas para os iniciados, que se vai alcançar a verdade que as Escrituras apontam, né? Como saber se tal coisa que Moisés escreveu lá no Pentateuco, nos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, se aquilo de fato aconteceu? Porque você está lendo um relato de alguém, de uma pessoa. Como você vai confiar no homem? Então, o cristão médio, ele geralmente é um fideísta. Então ele leu uma coisa, ele não analisa o contexto, ele não analisa para quem foi dito, em que momento foi dito. E se ele ouve um pregador num púlpito, um sacerdote, um padre, um pastor, ele aceita, ele recebe aquilo cegamente, sem analisar, sem julgar. E as Escrituras falam que devemos analisar. Em se tratando de um profeta, que fale e os outros analisem. Então eu quero dizer uma coisa, que só o Espírito Santo é que pode revelar o espírito da letra. Sem o Espírito Santo é impossível você entender para onde aquela letra aponta. Só com o Espírito Santo
é possível você compreender que Jesus é o objetivo de toda a revelação, desde a primeira palavra escrita em Gênesis até a última palavra escrita em Apocalipse. Porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a gente não pode ser pessoas de um fideísmo cego a tudo que ouvimos. Seja do pastor que você mais confia, do Papa, seja até de um anjo vindo do céu e querendo lhe transmitir alguma outra coisa confusa, misteriosa, que não coaduna com os princípios do caráter divino. E esses princípios do caráter divino, não apenas a letra, mas é o Espírito Santo que revela no nosso coração, na nossa consciência. Então, a Escritura, as Escrituras sagradas, elas contêm palavras de Deus, palavras dos homens e palavras até do anjo caído, dos anjos caídos. Alguns evangelhos, por exemplo, foram escritos muito a posteriori, lá para o ano 70, década de 70, 80, após a morte de Cristo. E foram escritos através de colhimento de relatos de terceiros. Né? Alguns escreveram, como Mateus e João, escreveram da própria experiência. Esses relatos lá nos ajudam numa compreensão, porque são três os que testificam na terra: o sangue, a água e o Espírito. A água simbolizando a palavra, porque Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado, porque a palavra espiritual que Ele nos transmite, que Ele é mesmo em própria pessoa, ela com a ação do Espírito, porque o Espírito, ele atua sobre a palavra e ele traz vida naquela palavra para os nossos corações. A palavra de Cristo, ela não é a letra que está ali. Ela é o verbo. Ela é antes de tudo. É antes de todas as coisas. É o mesmo verbo daquele que Deus disse: haja luz. Então esse verbo, essa luz que vem a todos os homens, nos ilumina e nos traz vida. Então não seja fideísta. Não leia alguma coisa e aceite de qualquer forma para todas as circunstâncias e contextos. Analise, contextualize. Então não é apenas uma letra que vai nos confirmar algum fato, mas é andando com o Espírito, porque o Espírito nos guia a toda a verdade. Um abraço a todos.